Olimpíadas. União Brasil. Sou o engenheiro Daniel e escolhi União Brasil porque acredito no poder transformador da boa política. Chegou a hora de unirmos forças para construir um futuro melhor para Taboão da Serra, com novas ideias, novas conquistas e sangue jovem. União Brasil quer uma cidade com mais saúde, segurança e oportunidades para todos. Junte-se a nós, filice a União Brasil. União Brasil. Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito, aqui na Santa Cecília TV. Um programa que leva para você, espectador aí que está nos assistindo na TV Santa Cecília, nas nossas redes sociais, um pouco mais a respeito do tema Liderança e Propósito. E como vocês sabem, eu sempre começo o programa com uma citação que leva um pouco para o meu convidado de hoje. A citação de hoje é a seguinte: não há substituto para trabalho duro. Se você quer alcançar algo, você tem que colocar esforço nele até alcançar o seu resultado. Essa frase é do Coronel Sanders, fundador da rede KFC, que fundou essa rede aos 60 anos. Essa frase, essa citação, remete muito ao meu entrevistado de hoje, praticamente uma lenda na cidade de Santos, seu Américo Vieira, sócio proprietário do restaurante Babo Américo, há mais de 60 anos à frente dessa operação. Então, como vocês sabem, eu tenho um carinho especial por líderes que constroem histórias longevas, histórias que se perpetuam na cidade, e não poderia fazer o programa Liderança e Propósito sem trazer aqui seu Américo. Seu Américo, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, agradeço ao programa, a Santa Cecília, ao nosso querido amigo e presidente da Santa Cecília, Marcelo, sua esposa e família, Teixeira, que realmente eu acompanho a trajetória da Santa Cecília mais ou menos junto com a minha trajetória na cantina Babo Américo. Perfeitamente. Falando então de tradição, duas famílias muito tradicionais na cidade, com negócios que têm um carinho de toda a sociedade santista. Seu Américo, eu queria aproveitar e começar esse nosso bate-papo dizendo para você que nos assiste que ele está no alto dos seus 86 anos. Existem divergências com relação à idade dele, mas ele insiste que é 86 anos, então a gente vai respeitar ele, que é o dono da idade. Né? Então, 86 anos, muito bem vivido. Para quem frequenta o restaurante, sabe que ele recebe todo mundo com um sorriso nos lábios, faz questão de ir em todas as mesas. Mas eu queria, para que, eventualmente, quem ainda não conhece a sua história, que eu contasse um pouquinho como é que começou essa história à frente dessa operação do restaurante. A história realmente começou, eu era funcionário da dona Liliana, pelo período de 4 anos eu fiquei como funcionário dela, depois ela foi para a Itália, eu e mais 2 colegas de serviço, nós assumimos a responsabilidade de continuar com a imagem da dona Liliana e com o labor que ela nos ofereceu e a tradição que nós adquirimos através dela, o conhecimento de gastronomia, como se faziam umas massas, e eu particularmente me dediquei de corpo e alma a esse programa que até hoje as massas que nós fazemos, hoje eu não faço, mas todas as massas que nós fazemos já passou pelas minhas mãozinhas, desde o pão, capelete, raviola, rondelle, lasanha, todas as massas que nós servimos são feitas por
meu conhecimento que eu transformei para nos casos dos meus funcionários hoje atuais, né? E o senhor começou então lá atrás como um garçom. Aí quando ela foi embora para a Itália, então o senhor assumiu com mais 2 sócios. Exatamente. Isso foi em que ano? Olha, Pelo que a gente tem de registro, 1962, é isso? Eu creio que foi em 62, sim. 62. E o nome Cantina Liliana, ele permaneceu por muito tempo, não é isso? O nome continua até hoje, só que, como aconteceu, a nossa sociedade, o meu sócio faleceu, vieram os herdeiros dele, e não estava dando muito certo o ritmo do trabalho. Meu com os herdeiros do senhor Júlio, que era meu sócio. Então nós conversamos, dividimos a nossa sociedade. Eu fiquei com a casa e os herdeiros do seu Júlio ficaram com a marca Liliana, que até existe. Sim, até hoje. Existe até hoje. Aí na casa que ficou para mim, eu coloquei lá, então, junto com o auxílio dos meus filhos, uma comunhão de pensamento, e nós colocamos, então, Cantina Babo Américo. E assim ela é conhecida, fortemente conhecida até hoje, né? E eu confesso para o senhor que eu me mudei para cá em 2019, em função do trabalho. Eu vivi mais de 25 anos em São Paulo, trabalhando lá. E quando eu cheguei aqui, eu passei por esse período, assim, eu vi essa transformação acontecendo da mudança do nome, né? Mas como era um ponto muito famoso na região por oferecer essa comida especial, eu várias vezes fui lá e acontecia uma coisa muito interessante. A maioria dos veículos de comunicação aqui da região, quando levam, eu era cliente de muitas TVs daqui, as TVs sempre marcavam reunião lá no Babo Américo, né? Certo. Então, é um ponto de encontro para negócio, né, seu Américo? Você vê muito empresário fazendo reunião lá, muita gente negociando, muita gente que está trabalhando. Isso sempre foi assim, esse público? Realmente sempre foi assim e continua assim. Por exemplo, hoje em dia nós temos muitas reuniões de pessoal de laboratórios, né? E que se organizam e fazem o convite para os médicos da área que eles vão fazer a palestra. A gente atende o máximo carinho que a gente pode, e outras particularidades, outras empresas também fazem o mesmo programa de reunião, de negócio, de palestras. A gente está sempre acompanhando esse ritmo, que nos ajuda bastante. A gente se comunica com as pessoas de laboratório, de empresas, sem citar nomes, né? Mas tem muitas empresas que fazem o dia a dia, o almoço, o jantar de negócios lá na Cantina Babo Américo. E me falando um pouquinho da equipe que o senhor tem lá, né? A gente vê que tem uma equipe também bastante antiga. A maioria dos garçons que lá estão são garçons que estão lá há muitos anos. Certo. É isso? Como manter equipe hoje em dia, num cenário que é tão difícil ter mão de obra? A gente sabe disso. A mão de obra no setor de serviços é complicada. A região também passa por um desafio grande de encontrar mão de obra. Como reter bons funcionários? Você que está tanto tempo à frente de um restaurante, qual que é o segredo? O segredo, na verdade, é a gente ter sempre um bom entendimento, explicar para os garçons e para o pessoal da cozinha que quem paga para nós não sou eu, o Babo Américo. Quem paga para nós são os clientes. Ou seja, então, um atendimento agrada ao cliente, agrada à casa e agrada ao freguês. Isso é uma recompensa do nosso trabalho, que é gerado em função de uma organização harmoniosa de trabalho, dedicação, às vezes afeto, que a pessoa, às vezes, muitas vezes, deixa talvez até os prazeres da vida de casa,
ao deixar sua esposa, seus filhos e se dedicar ao trabalho. Realmente é um negócio que a gente sente, que realmente existe, e de qualquer maneira a gente sabe o quanto é difícil para o funcionário não passar o aniversário do filho, ou da mulher, ou da mãe, e ter que trabalhar. Eu também já passei por isso, muitas vezes meus filhos, um infelizmente faleceu, o outro muitas vezes fez aniversário e eu não estar presente, porque a obrigação do dever do trabalho me exigia a minha presença na casa. E isso é um negócio que a gente sente. Na equipe até hoje, a gente sente essa falta que a gente tem perante a família dos nossos funcionários, né? Que eles ficam muitas vezes achando que a casa deles praticamente virou, o bar virou a casa dos funcionários, porque é muito tempo que eles ficam entre vir, voltar, trabalhar e voltar. É desgastante, a gente sabe muito bem disso, mas infelizmente é que eu sempre falo, olha, eu também optei por essa profissão, eu sei que é desgastante, mas foi isso que eu me adaptei e continuo fazendo, como sendo a primeira vez que eu fiz atender um cliente. A minha memória anterior de outras casas que eu tive, que eu trabalhei, me induziu a essa comunicação que eu tenho com os fregueses, com os funcionários, nem sempre muito bem entendido, mas bem compreendido às vezes, né? Sim, sim. Bom, quem frequenta a casa é testemunha do carinho que ele dispensa para as pessoas, vai de mesa em mesa. Você sente esse carinho também nos funcionários que lá trabalham. Então, é um estilo todo peculiar. Eu tenho um grande amigo também lá em São Paulo, que é o Máximo Ferrari, dono do restaurante Máximo. Hoje não existe mais o restaurante, mas era um restaurante famosíssimo em São Paulo. E o Máximo era um que, até enquanto durou o restaurante lá, fazia questão de mesa por mesa. E muitas vezes a gente, quando ia lá, ele fazia questão de que a gente não olhasse o cardápio. Ele falava assim, olha, eu sei o que você gosta, não precisa pedir que eu sei o que eu vou trazer. Eu imagino que você faz isso lá também, com os fregueses mais antigos, né, que conhecem a casa. As pessoas, às vezes, de tanto habituadas que nós temos ao atendimento, que nós já percebemos o prato que ele gosta e a gente induz ele ao próprio prato. Às vezes ele... Não, hoje eu vou mudar um pouquinho, vamos tentar um outro prato. E às vezes calha de dar certo a sugestão do nosso freguês em substituição ao prato que já estava na intuição de se alimentar com ele. E isso a gente fica feliz, puxa vida, mais uma novidade para ele, que para nós é mais ou menos contínua, né? Sim. Mas para o cliente, às vezes, torna-se diferencial. Sim, sem dúvida. E me fala uma coisa, senhor Américo, depois de mais de 60 anos à frente, né, dessa operação do restaurante, como manter a qualidade por tanto tempo inabalável? Porque a gente sabe que sentou no restaurante a gente vai comer a mesma comida que se comia 10, 20, 30 anos atrás. Como fazer isso? Realmente é difícil. A gente faz, e o máximo que a gente procura fazer é continuar sempre com matéria-prima de primeira qualidade e manipular, bem manipulado. Por exemplo, os nossos molhos são molhos que a gente sabe que tem alguns que são muito lentos para se produzir. É o caso do molho ao sugo, ele chega a ferver 6 a 7, 8 horas. Nossa. Então, quer dizer, é um preparo longo. Já tem outros molhos, porque a gente usa bastante, tem molho branco, esse é mais fácil, é mais momentâneo, né? Sim. Mas já ao sugo e bolonhesa, são dois molhos que requerem muito tempo de fervura, bem batido, bem produzido, para dar o sabor realmente do tomate, que o tomate primeiro tem que ser bom, para depois dar um bom molho. Perfeito. Perfeito. É tão difícil a gente ver operações
com tanto tempo de vida, né, existe um dado que eu já repeti algumas vezes aqui no programa, que é um dado do próprio Sebrae, que mais de 80% das empresas que são abertas não resistem a 2 anos de negócio, de mercado, perante os desafios que é empreender no Brasil, né? Carga de impostos, questões trabalhistas, o desafio é muito grande. Competir hoje com a comida entregue em casa, inclusive pelos aplicativos, isso é uma dinâmica difícil, muito complicada para os restaurantes, tiveram que se adaptar também a essa questão do delivery. Então, assim, ter uma operação que tem mais de 60 anos funcionando com a mesma qualidade, com o mesmo carinho, realmente é algo a se parabenizar, e é por isso que o seu Américo está aqui hoje, porque é quase que para nós é um grande prazer recebê-lo aqui. Nós vamos para um intervalo comercial agora, é rapidinho, tá? Na volta, a gente volta para fazer algumas perguntas muito importantes a respeito de liderança e de propósito do querido senhor Américo Vieira. Até lá. União Brasil. Aqui em Itapecerica, o projeto União Brasil é gerar mais empregos, valorizar o servidor público, a educação, mais saúde e segurança. Eu sou o Ramon Corsini. Na hora de escolher um novo caminho, feliz é a União Brasil. Se assim como eu, você não aguenta mais pancadões, violência e desordem urbana na cidade de São Paulo, feliz é a União Brasil e juntos vamos restabelecer a segurança da nossa cidade. União Brasil. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, aqui na Santa Cecília TV. Hoje recebendo essa figura carismática aqui, seu Américo Vieira, sócio proprietário do restaurante Babo Américo, uma lenda da gastronomia aqui da Baixada Santista. Seu Américo, o programa, como o nome mesmo diz, Liderança e Propósito, a gente tenta abordar esse tema trazendo pessoas aqui que de fato têm uma história para contar, como é seu caso. Né? Alguém que já empregou tanta gente, já ensinou tanta gente no ofício. Né? Ninguém faz isso e se dedica por tanto tempo, com 86 anos, se não tiver um propósito claro. Eu queria te perguntar, qual é o teu propósito? O que te faz acordar ainda no alto dos seus 86 anos, motivado para ir para o restaurante e atender todo mundo com o mesmo sorriso? Realmente é uma situação que eu chego até a enfrentar problemas familiares da minha mulher, do meu filho. Pai, eu fico em casa, está tudo bem, a equipe está bem organizada, mas eu me sinto que a minha presença está me chamando para ir até lá. Eu chego lá realmente sempre como sendo a primeira vez que eu chego, vendo o pessoal que chegou, cumprimentando quem já chegou e cumprimentando a pessoa que está chegando, a gente então vai sempre renovando aquela entrada que eu volto todos os dias, com o pensamento fixo naquilo que eu vou fazer, que eu gosto e que faço com amor, prazerosamente. Eu atendo crianças, adultos. Tem crianças hoje que eu colocava no cadeirão, que hoje já são avós. Quer dizer, que já estão numa idade que já estão servindo a terceira geração daquela família. Sim. Isso é uma coisa que me carrega todos os dias para ir na cantina Babo Américo, para ter um contato com as pessoas que nos visitam, que nos acolhem com muita satisfação. Eu me sinto honrado toda hora que vejo uma pessoa que fala: Baba, que bom, você está tão bem. Eu falei: estou bem, mas se eu tivesse um pouquinho menos de idade era bem melhor. Mas a gente vai sobrevivendo assim e, com a ajuda de Deus, vamos levando o nosso caminho até que Deus queira da mesma situação, né? Olha, não tem como não se emocionar com esse relato, né? Esse programa ele nasceu com o intuito da gente trazer para cá pessoas que realmente fazem a diferença, que estão no mundo, como eu sempre falo, não estão de passagem, estão aqui construindo uma história, deixando um legado e ter uma
um ser humano desse, com 86 anos, acordando disposto, enfrentando a família, porque eu sei como é, tá? Eu estava falando para ele agora nos bastidores que meu pai tem a mesma energia que a dele, meu pai é um pouco mais novo, está fazendo hoje, especificamente, meu pai está fazendo hoje aniversário, a gente está gravando esse programa no dia 30 de abril, um beijo para meu pai que está lá em casa, fazendo seus 79 anos hoje, muito bem vividos, e meu pai também tem lá o seu buffet, que virou um hobby, virou um negócio, e ele viaja, pega estrada fazendo comida típica lá da festa do Peão de Barretos, que minha família é de Barretos. E meu pai honra essa tradição há mais de 40 anos. E a despeito das minhas irmãs insistirem muito para ele parar, eu falo, deixa ele trabalhar, porque isso mantém ele vivo, mantém ele ativo, mantém ele saudável. E vendo você, o senhor relatando isso, não tem como não lembrar do meu pai no dia do aniversário dele. E eu acho que assim, faz muito bem, porque a gente tem que fazer aquilo que preenche o nosso coração, a nossa alma, e entregar aquilo que é o nosso propósito para o ser humano, né? O senhor veio para a Terra com um propósito, não é? O teu propósito, na minha opinião, é servir as pessoas, né? E ficar feliz servindo as pessoas. Então você se realiza todos os dias vendo a felicidade dos teus clientes comendo aquele prato saboroso. Isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que acorda com felicidade para todo dia fazer a mesma coisa por tantos anos. Então, sim, só desejar os parabéns. Mas eu queria aproveitar e emendar numa segunda pergunta que leva para o outro tema que a gente aborda aqui no programa, que é a liderança. Né? A liderança, eu falo muito da liderança aqui no programa porque não se faz uma história de tanto sucesso sem ser um bom líder. Eu não tenho dúvida do quanto que o senhor inspira seus funcionários pelo exemplo, até porque o senhor começou lá atrás como garçom, não é? Então, eu tenho certeza que as pessoas que lá trabalham se inspiram em você. Como comandar por tanto tempo, tantas pessoas com sucesso? Qual o segredo para você liderar seus funcionários? Bom, na verdade é que eu sempre digo, a pessoa fazendo o que gosta torna-se sempre mais fácil, né? Porque você vai atender uma mesa, vai atender um cliente, você gostando de fazer o que está fazendo, torna-se mais suave, mais agradável. Isso torna-se uma liderança adquirida com o tempo e com paciência e com muito boa vontade, que é muito importante para as pessoas hoje em dia. A gente tem certas dificuldades com a mão de obra, que sem dúvida está muito difícil. A gente, como líder, olha, eu já passei por isso. O freguês reclamou hoje porque não está legal. É porque acontece um dia, o paladar dele não está de acordo com o prato, então ele reclama, mas é uma reclamação, na verdade, uma reclamação construtiva, que é para nós aprendermos algo que a gente está tão acostumado a fazer, acha que está certo, e na verdade tem uma falhazinha que a gente tem que sempre estar tentando corrigir para não acontecer e para a gente voltar a ser aquela pessoa de sorriso aberto, atendimento plano para o sucesso da nossa equipe e do nosso labor, do nosso trabalho. Perfeito. Perfeito. Eu acho que não tem como seguir por tanto tempo liderando pessoas sem ter vivido isso na pele, né? Sem ter sentido o que eles sentem, sem ter empatia pelo dia que um não está tão bem, né? Entender a questão da ausência da casa, como o senhor bem mesmo falou, é uma coisa que na vida de um profissional que trabalha no ramo de serviço, de alimentos, de restaurante, sabe os desafios que existem, né? Sabe o desafio de, às vezes, passar um Natal, um Réveillon, com o restaurante operando, Páscoa, todas essas datas festivas que a gente sai para comer fora. As pessoas que estão no restaurante não estão com as suas famílias, elas estão lá para servir a gente. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu queria partir para a fase final do nosso programa. Primeiro, agradecendo imensamente a sua presença. Né? Assim, o senhor nos honra com a sua presença aqui. O senhor nos honra levando à frente esse restaurante por tanto tempo. Né? E mais do que isso, inspira quem está em casa nos assistindo. Eu tenho um desafio muito grande aqui no nosso programa
de sempre trazer para cá líderes inspiradores. Não necessariamente um líder de muito sucesso financeiro, um grande empresário, necessariamente é um líder inspirador. E o meu objetivo aqui é trazer pessoas que inspiram, independente do tamanho do seu negócio, independente da quantidade de pessoas que emprega. Para mim, eu sempre vou buscar trazer pessoas que inspiram quem está em casa assistindo, que querem empreender, que saibam os desafios, mas sabe que tem um trabalho muito duro por trás. E por isso, o meu convidado de hoje está aqui. Foi um dos nossos unanimidades quando a gente colocou em pauta quem trazer do ramo de alimento aqui. O senhor foi citado por todos os que estavam na mesa. Então, queria agradecer mais uma vez a sua vinda. A casa está sempre aberta para o senhor aqui, senhor Américo. Muito obrigado. Muito obrigado para o programa, que me deu a honra de eu ter uma comunicação direta com os nossos clientes, através do vídeo, da televisão, que hoje em dia é um vínculo de muita penetração. E eu fico feliz em participar do programa e sendo um participante do programa que é o sucesso da vida e das nossas profissões, né? De modo que a gente fica contente em ter essa oportunidade de comunicar o que a gente sente, o que a gente prazerosamente faz. Tem dias que realmente a gente sabe que não está de pleno agrado, mas a gente tenta contornar essas situações através de uma comunicação franca e objetiva com as pessoas que estão nos recebendo e a gente atendendo da melhor maneira possível. Evidentemente, sempre tem falhas. Eu sempre falo para as pessoas, mas não, o senhor está muito bem, mas eu acho que tem uma falhazinha, que a vossa simpatia, a vossa simplicidade não observou, mas eu particularmente, eu notei uma falha que existiu. E isso me deixa assim, de uma certa forma, mais agradecido de eu poder tentar reconstruir um erro que me pareceu visível para mim, apesar da pessoa nem perceber corretamente isso mesmo. Não, mas o senhor fique tranquilo que com relação a isso, a qualidade do restaurante é mais do que comprovada. Todo mundo vai lá e vive lotado, com fila de espera no final de semana, porque todo mundo sabe da qualidade de estar lá em função dessa sua preocupação com a qualidade. Às vezes você vê um defeito onde a gente, como cliente, não viu nenhum. É isso que você está falando. Às vezes acontece. Né? Mais uma vez, muito obrigado pela presença do seu Américo Vieira aqui. Foi uma honra tê-lo aqui. E eu convido você que está nos assistindo a seguir também o nosso programa nas redes sociais, no nosso canal do Instagram, Liderança e Propósito, no Santa Portal, onde todos os programas estão lá gravados para você assistir. E a tua presença importa muito para a gente, a sua audiência importa muito. E como eu já provei para vocês, os convidados são sempre desse nível que vocês viram hoje com o seu Américo. Eu te espero no próximo programa, toda quarta-feira às 20 horas aqui na Santa Cecília TV e aos sábados a reprise 18h30. Até o próximo programa, até lá. Tem música boa pra você curtir, música boa pra você lembrar, aquela música que não dá pra esquecer. Santa Cecília FM sintonizado em você, pra você ouvir, pra você cantar, aquela música que toca dentro de você. Santa Cecília FM sintonizado em você. Jogos da Unisanta. Oferecimento Cassino Monte Serra.
Visão Laser, Andi Futebol e Unimed. Muito boa noite para você.